Irmãos, nós estamos num período de preparação da Páscoa. Quisera eu que nós tivéssemos um costume para enriquecer mais as festividades, até mesmo chegar na Páscoa. Fazendo esta reflexão do vídeo que eu fiz dessa semana, acho que eu lancei no YouTube, foi na quinta, se eu não me engano, e eu pensei que a gente poderia usar a quinta-feira, que é a quinta-feira onde Jesus janta, faz a ceia com os discípulos, e depois ele vai para o jardim do Getsêmani, ali ele é traído, ele é preso, mas também naquela noite foi uma grande noite de oração. E às vezes os crentes têm umas manias meia torta, só porque a igreja católica faz, então não faz também, meio que parece que birra de crente, né? Ah, até eles fazem, não vou fazer, né? Então eles têm lá a grande celebração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o dia do Ramos. Então você nunca viu uma igreja protestante evangélica fazer alguma coisa de Ramos, é engraçado isso, né? Mas está lá na Bíblia, por que não? Celebrar Hosana a Deus nas alturas, né? Mas a gente podia inventar o culto da quinta-feira, o culto da oração e da confissão de pecados. Você já pensou nisso? Que foi quando Jesus celebrou a ceia. Nós teremos no domingo da ressurreição a comemoração e a celebração da ceia, no domingo de manhã. Mas, em termos cronologicamente falando, a ceia não é no domingo da ressurreição. A ceia é que dia, Jaci? Que dia que Jesus celebrou a ceia na cronologia da semana? Então, e por que a gente quer celebrar no domingo? Porque a gente não faz nada na quinta. Fica aí uma ideia para a nossa direção, para os irmãos. A parte doutrinária eu já estou dando. Então, irmãos, nós precisamos celebrar quanto mais algo que venha engrandecer o nome de Jesus. E nessa quinta-feira, que antecede toda o ato da crucificação, então foi os últimos momentos da liberdade de Cristo, celebrou com os discípulos e depois dirigiu-se para o Getsêmani, e lá ele tem um encontro, um bate-papo marcante com o seu apóstolo Pedro. Vamos até o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 31 a 34. 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Senhor, a tua palavra está diante da tua igreja. Senhor, ó Pai, venha sobre nós, a mim e a tua igreja, para com reverência e com temor ouvir a tua voz e aprender, compreender e obedecer os teus caminhos. Ensina-nos, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo amado que oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto ele é muito, para ser sincero assim, meio maluco.
Você gosta de algumas coisas curiosas na Bíblia? Às vezes, quando na minha adolescência eu ficava caçando as heresias que o povo achava que existia na Bíblia, ou as confusões, ou as coisas mais escabrosas, dúvidas, né? Aqueles textos meio malucos que na época eu não tinha resposta, e alguns continuam não tendo. Nem tudo, né? Mas Deus tem nos dado sabedoria. E aqui, nós temos um texto bem antagônico, verso 30, 31 e depois o 33, aí fica meio confuso. Primeiro fala que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O que você entende como peneira? Nós que estamos no interior é fácil, né? Peneirar é separar uma parte mais fina de uma parte mais grossa. Na minha infância eu peneirei muito café, não em grande escala, mas familiar. Aquele cafezinho feito no fundo de casa, colhido, moído, torrado, tudo para a família. Então a única coisa que eu peneirei na minha vida foi terra de reboco, areia de reboco e café. A terra você tem que tirar a sujeira, as pedrinhas, para ficar bem bonitinho. Separar o grão da palha do café. O grão passa e a palha fica. Muito bem. Se depois passa numa outra ainda, que aí o grão fica e a palha cai bem fininho, para ir separando bem direito. Irmãos, Pedro foi chamado por Deus para ser peneirado, e ainda convidou um parceiro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Satanás veio tentar e peneirar a vida de Pedro. Simão, Pedro, né? Aqui. Eu, porém, roguei por ti. Que delícia. Esse texto, ele só tem no Evangelho de Lucas. A parte da traição, o anúncio da traição de Pedro, existe nos outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Contudo, esse verso 31, 32 só tem em Lucas. Só em Lucas. E a gente às vezes fica se perguntando, por que só em Lucas? Lucas fez uma pesquisa muito grande. Marcos tem uma característica forte de ser o primeiro dos evangelhos a ser escrito, mais próximo dos fatos. Historicamente falando, isso torna-se um pouco mais gabaritado. Mas Lucas tem uma outra qualidade no seu texto, que é a compilação dos dados. Ele juntou a fonte daqui, fonte dali, pesquisou, ele fez um trabalho de historiador. E ele incluiu coisas que talvez os outros não tenham se apercebido, não escreveram, como a gente diz no nosso português do interior, comeu bronha. Não sei, mas Lucas colocou isso. Nos outros, então, tem. Fala que vai negar a Cristo, tal, do galo. Mas essa introdução do verso 31, 32 não tem. Só Lucas. E por que será que Lucas fez questão de colocar isso? Num texto onde ele fala no 31 que Satanás requereu ele para peneirar. No 32 fala, porém eu roguei por ti. Ao mesmo tempo que Jesus fala, você vai ser trabalhado, tentado, mas calma aí, eu roguei por ti. Parece que ao mesmo tempo a gente tem um texto trágico de traição, de negação, Simão Pedro contra Cristo, mas aqui tem uma preciosidade que nos outros evangelhos não tem, e é essa ênfase que nós queremos trazer para os irmãos. Os discípulos aqui, eles não estavam compreendendo direito
a morte e ressurreição de Cristo, já anunciada várias vezes. E Pedro também não está entendendo. Eu já falei isso no meio da igreja, que os discípulos caminharam os 3 anos com Jesus numa escolinha, mas eles não foram muito espertos. E na minha forma de interpretar o texto, eles não passaram de primeira. Ficaram de repetente, ficaram de DP, e foram aprovados só depois no Pentecostes. Que a gente tem aqui Jesus falando, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e tal, ainda deu a dar 3 dias depois. Em 3 dias eu vou reconstruir. Eu vou voltar. E vou me esperar lá em Cesaré. Ainda deu lugar, gente. Os discípulos não entenderam nada. Como que Paulo pode falar assim, não, eu vou contigo até a morte. Rapaz, não tem lugar para 2 na cruz não, só cabe um. Tinha 3 cruzes, em cada uma, não cabe. Na minha cruz só cabe eu, não cabe tu lá não. Não, eu vou contigo até a morte. Não vá, você está falando é bobagem. Não é assim. Não entendeu nada. Estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Não, rapaz. Para a prisão até cabe mais de um, mas essa é minha. Esse é o meu momento, eu disse que eu ia passar por isso. Pedro não está entendendo nada. Jesus falou, eu vou ser preso. Ah, quem vai me trair? Põe a mão no mesmo prato que eu. Aí aquele rolo tudo com Judas. Aí Pedro vai dar a espadada na orelha do soldado. Rapaz, deixa Jesus ser preso. Ele falou que precisava passar por isso. Mas não entenderam. Não entenderam a dinâmica da salvação, modus operandi que Cristo já tinha dito. Não entenderam. Não entenderam, então, a missão de Cristo. Eu fico me perguntando desde já. Nós entendemos a missão de Cristo? Às vezes eu olho para os discípulos caminhando com Jesus. Às vezes eu olho para os discípulos vendo os milagres de Jesus. Talvez você está aqui todos os domingos, lendo a Bíblia, ouvindo a pregação. Vocês entenderam a missão de Cristo? Entenderam o que é a missão de ser cristão? Os discípulos até mesmo saíram a pregar de 2 em 2 e alguns expeliram demônio, outros curaram os enfermos. Mas continuam sem entender. É meio difícil, antagônico, uma coisa boa, uma coisa ruim. Eles falam de Jesus para os outros, mas parece que esse Jesus não serve para eles. É estranho. Se você analisar as atitudes dos discípulos, ainda com Jesus em vida, a atitude deles é estranha. E Jesus está aqui. Agora o Jesus ressuscitado, o Espírito de Deus está aqui, e tem muita gente estranha ainda no meio da igreja. Talvez como os discípulos na primeira parte da etapa da escolinha, dos 3 anos com o mestre. Só que um detalhe, eles tiveram uma segunda etapa, onde eles receberam o Espírito Santo de Deus, abriu os olhos deles e vamos cumprir a missão. E todos eles cumpriram. Passaram na DP, mas passaram. Nós só temos uma etapa, é essa. Porque nós já temos a palavra, temos o Espírito, temos o conhecimento, o entendimento do tempo passado, temos entendimento do tempo presente, temos como compreender parte do tempo futuro, porque a palavra nos traz a revelação do que há de acontecer, não traz data, mas as coisas, fiquem atentos para os sinais. É até o principal fato do futuro, que é a volta de Cristo.
Esses discípulos ainda estavam aprendendo muita coisa ainda, experimentando. Por que nós olhamos para a palavra com toda essa reverência? Porque ela nos traz toda a revelação necessária para nós. O nosso material didático da fé está aqui. Nós só temos um único período para aprender. Não vai ter repetência. Quem acredita em repetência agora é a comunidade espírita, que acredita em reencarnação. Nós não. Nós não teremos uma segunda chance. Então nós temos que aprender agora qual é a verdadeira missão de Deus, de Cristo, em Cristo Jesus, a minha verdadeira missão, junto com o Espírito Santo de Deus, não ficar perdido na religiosidade, num evangelho fraco, um evangelho de que esse Pedro aqui, se me perguntar, esse cabra é de Jesus aqui, esse homem é de Jesus, eu diria, não, está meio confuso. Na minha opinião, né? Não sou eu quem julgo, é Deus, certo? Mas vamos fazer aqui uma conversa. Na minha opinião, não. Ele precisava ter um impactado. E eu creio que esse momento onde que Jesus permite que Satanás o penere, aí as coisas começam a mudar. E eu vou dizer para os irmãos, você está esperando a peneira de Deus na tua vida? Você está esperando a peneira de Deus na tua vida? Para mudar, para virar a chave, de ligar o fusível, ligar ali o disjuntor da fé e receber a ação do Espírito Santo, e as coisas caminharem como deveriam ter caminhado desde o início, mas a escolinha dos 3 anos dos discípulos não foram assim, talvez os seus 30, 40 anos de igreja nunca mudou. Ou é uma religiosidade, mas eu estou com Cristo, tá, mas é a mesma coisa que não está, porque não frutifica, não brota. É uma fé manca. Algo precisa acontecer. Talvez Deus permita que o diabo te penere. E peneirar pode ser um pouco doído, porque você vai deixar coisas para o outro lado da peneira. Você fica para o lado de cá, recolhido, e alguma coisa vaza pelos furos da peneira. Talvez essas coisas que Deus quer tirar de você. Tu é meu, Pedro. Simão Pedro, tu é meu, eu quero para mim. Mas tem muitas coisas que eu preciso tirar de você, preciso peneirar. Você está... Uma vez, ouvindo um sermão do Padre Léo, eu fico meio atento lá, e há muitos anos eu escuto o Padre Léo da Canção Nova. Não se escandalize com isso não. A Bíblia diz para... escute todas as coisas e retenha o que é bom. Certo? Se você tem sabedoria, faça o mesmo. E aí ele usava uma expressão do cristão como uma grande árvore, uma galhada. E aí a gente na vida vai enroscando. Pensa numa pessoa com um galho, aí você passa assim, enrosca um fio, aí você passa aqui, e aí vem um vizinho e pendura alguma coisa no galho que está passando para o lado de lá, aí a sogra pediu alguma coisa, você pendura outra coisa, e você vai juntando coisas, vem um passarinho e faz um ninho, o outro passarinho faz um cocôzinho lá, e essa árvore vai inchando, os galhos vão ficando pesado. Tem algumas coisas que a gente precisa deixar para trás, precisa podar, galhadas que não dá para levar na caminhada, podar. E aqui o Senhor Jesus junto com Pedro usa o simbolismo da peneira. Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. De um mesmo modo tem que deixar algumas coisas para trás.
alguns costumes, algumas formas de falar, algumas atitudes, alguns lugares, alguns comportamentos, tem que deixar, porque senão essa religiosidade antiga, esse modo de viver não é funcional, é distorcido. Pedro queria tirar Jesus da cruz de certo modo. Não, eu não vou deixar o Senhor ser preso. Como não, Pedro? Eu preciso, é a obra do Pai, rapaz. Você não entendeu a cruz, rapaz. Se deixasse por Pedro, Jesus não tinha morrido na cruz. Tem cabimento isso? Uma pessoa que não entendeu a obra. Mas, irmãos, esse Pedro que está sendo moldado e trabalhado com a permissão de Deus nas mãos de Satanás, no verso 32 ele se transforma com uma maneira diferenciada aqui desse texto. O Senhor Jesus fala: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Glória a Deus, amém? Deus permite que Pedro seja tentado, peneirado, mas Jesus fala assim: mas isso estava aqui no meu controle, e eu roguei ao Pai para que você não pereça, para que você não se destrua e você acaba se corrompendo por fim. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Deus tem permitido algumas coisas para os teus filhos, e a gente fala assim: Deus me abandonou. Quantos textos nos Salmos você escuta? O Senhor não me escuta, tu me abandonaste. Será que Deus está nos provando e a gente está achando que estou apanhando do diabo demais, pastor? Olha, isso aqui não é peneira não, isso aqui é chicotada. Isso daqui é martelo, isso aqui é picareta, é machado, peneira é pouco, o diabo está pisando e bordando em mim. Eu lhe faço uma pergunta. Nesse texto, quem está falando é Jesus. Ele está narrando o texto. Ele está nos dizendo da situação atual e da sua postura. Pedro, ele está contando a vida de Pedro. Ele fala: Deus poderia estar falando para mim e para você hoje: você está sendo peneirado e tratado, mas a tua vida está nas minhas mãos. Isso para um bom presbiteriano é crer não só na predestinação, mas na perseverança dos santos, na salvação que não é perdida, porque o que Deus deu para Pedro, Ele não ia retirar. Ele ia tratar Pedro, é diferente, mas não retirar. A salvação de Pedro estava garantida nos céus. E o Senhor Jesus fala: eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ué, mas estranho. No verso seguinte, nós estamos falando da traição de Pedro. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje, no 34, 3 vezes negarás. Difícil entender esse texto, onde Jesus está dizendo: eu rogo por ti para que não caia. Mas ele caiu. Porque Jesus está no comando do tempo, e aqui ele está dizendo, de uma perspectiva completa do tempo, quando eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E não foi a fé de Pedro que desfaleceu. O que desfaleceu foi a confiança, ou não foi nem algo que desfaleceu. Foi a altivez de Pedro e a autoconfiança. Eu confio na minha fé, eu confio
no Pedrão. Eu sou Pedro. Sou o pastor Leandro. Não, servo de Deus. Coisa abençoada. Irmãos, a autoconfiança é terrível. Não, Jesus, eu dou um jeito em você, eu não vou deixar o Senhor ser preso, eu não vou deixar o Senhor morrer. Pedro, Jesus, eu vou contigo para a prisão, para a morte, eu vou. Pedro, não fala essas besteiras, Pedro, não fala essas besteiras. Você não faz isso, Pedro. Vou te mostrar como que você é fraco. Calma aí, rapaz. Você vai me negar ainda hoje. Mas eu vou te segurar. Eu vou rogar ao Pai para que você não pereça. Pedro foi provado e tentado com um objetivo. Primeiro, para ele reconhecer a fraqueza dele. Irmão, não bate no peito e fala assim, não, eu já tenho 50 anos de igreja. Não serve para nada não. 50 anos de igreja não serve para nada. O que serve é 50 anos como servo de Deus, fiel a Deus. De igreja não serve para nada. Porque o zelador também viveu 50 anos trabalhando na igreja. Na igreja. Não basta ser porteiro da igreja. Tem que ter o coração firme com o Senhor. E o que me chama a atenção nesse texto de uma maneira tremenda é a segunda parte do 32. Tu, pois, quando te converteres. Ué, Jesus falando para Pedro, tu quando te converteres, quando você mudar o teu coração arrogante para um coração contrito, assim como Jesus ensinou na oração dominical, na oração do Getsemane, Pai, faça a tua vontade, estou submisso à tua vontade. Pedro não entendeu o que era submissão, ele queria ser o cara, ser o primeiro, ser o valentão, estar na frente desta cena, parecia que ele queria mais aparecer do que Jesus. Jesus todo contrito, chorando, e Pai, eu tenho que passar isso mesmo, tem, meu filho, vai lá para a cruz. Ô Pai, passa de mim esse cálice. Não, filho, não passa não, é tua vez. Jesus sofrendo e Pedro querendo bancar o bonitão. Não, Pedro. Abaixa aí. Quando você entender o propósito do Evangelho de Cristo e se converter verdadeiramente, agora você vai usar essas tentações, estas provações, essa tua queda, você vai usar para fortalecer os teus irmãos. Final do 32. Por que Deus permite a tentação e a queda de Pedro em negar a Cristo? Obviamente que no aspecto ali da correria, ele estava com medo de morrer. Aquele que falou que ia com Jesus até a morte, ó. Eu vou com o Senhor até a morte, para a prisão e para a morte, vai nada. Ficou com medo de morrer. Soldados querendo prender, já tinha prendido Jesus, agora vão pegar todos os discípulos. Quem estiver perto de Jesus, ele falou, não estou com Jesus, não. Ficou com medo de morrer. Mas na verdade mostrou só a fraqueza de ser humano. Fraqueza de que quando você está com Cristo, você é forte. Mas agora Cristo estava sendo pregado, açoitado, e Pedro estava longe, sozinho. Talvez você é fortão aqui na igreja, um excelente professor de escola dominical, lá em casa você diante da esposa, dos filhos, fala, pá, mas quando vai para a rua, quando é confrontado nos negócios, confrontado por um amigo, sua fé é confrontada, você está longe de alguém, não dá mais agora para chamar o pastor, não dá mais para chamar meu líder do GE, agora estou aqui sozinho.
Quando você está sozinho como Pedro, como é que está a sua fé? Enquanto ele estava junto com os discípulos e com Cristo, ele era um machão, fortão, poderoso, vou contigo até para a morte, para a cruz, para a prisão. Mas aí quando Jesus é açoitado e agora ele está aqui sozinho, enfraqueceu. O verdadeiro Pedro é esse. É como aqueles covardes que no meio da multidão taca pedra, taca bomba, vira bandido, é o fortão no meio do anonimato. Aí depois chega a polícia, confronta, e você fez isso? Não, tio, fiz isso não, senhor. Covardão aparece, não fiz nada não. Esse é o Pedro, parecendo um delinquente. E nós precisamos entender essa nossa fraqueza. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Por que será que Deus permitiu isso? A história termina quando Pedro nega Cristo, se arrepende, passa por momentos de profunda contrição, uma contrição verdadeira, diferente da de Judas. Uma contrição, arrependimento verdadeiro, genuíno. E aí então, quando vem em Atos a descrição do Pentecoste, Atos, vamos lá, abra sua Bíblia no capítulo 2. Texto de Atos, capítulo 2, verso 1, começa a descrição do Pentecostes, do dia desta celebração. No verso 5 em diante, fala sobre as manifestações de Deus com vento, com fogo, com dom de línguas. E do 14 em diante vem o discurso de Pedro. Que texto maravilhoso. O verso 22 diz o seguinte: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele e entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e paciência e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, retido pela morte. Aqui está Pedro pregando agora, e Cristo não está mais com ele. Cristo ressuscitou, Cristo subiu aos céus, e agora o Pedro está sozinho. Pedro está sozinho de novo. Sozinho no que eu digo respeito, sem a presença de Cristo fisicamente. E olha que diferença de Pedro. Que diferença. Que diferença. No verso 38 diz: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que diferença. Que diferença. Irmãos, hoje é tempo de preparação de Páscoa, de olharmos para a cruz, para o túmulo vazio, e olharmos até mesmo para a ascensão de Cristo, e dizer: estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus não nos deixou órfãos, assim como fez com Pedro, fez comigo e com você também. Creia nisso.
E por que Deus fez essa obra em nós? Para que nós fortaleçamos os nossos irmãos. Porque eu tenho passado por tantas tribulações e provações? Para que você seja aprovado, aperfeiçoado e venha instruir aos outros. Sempre falo da experiência da Dani com a viuvez do primeiro casamento, ficou viúva. Dias atrás tive a experiência de fazer a visita junto com a Jaci, visitando a mãe do Edson lá sobre o assunto de câncer, e a Jaci também podendo falar da experiência que ela teve, da cura. Por que passei por tudo isso, pastor? Para ensinar a outros, para fortalecer. A palavra ela fortalece os teus irmãos. Por que Pedro negou a Cristo? Para que ele fosse tentado, para que ele se arrependesse, para que ele fosse peneirado, e aí, agora, reajustados os botões da fé, da convicção de Pedro, ele agora ensine a outros, a que não pereça também, a que não caia, a que encontre o verdadeiro sentido da obra vicária de Cristo, da salvação de Cristo e da integridade que Ele nos pede. Quero encerrar dizendo e perguntando: como está a nossa fé? É uma fé religiosa? É uma fé interesseira do Deus para mim? Porque Cristo veio para te salvar e para te amar, mas esse não é o fim. Isso é o meio. Cristo te amou, te salvou, te capacitou com o Espírito Santo para amar o próximo como a ti mesmo, servir aos teus irmãos e dizer para os irmãos: o que Cristo fez em mim pode fazer em você. Jesus morreu para me salvar, e a partir do momento que Ele me salvou, agora eu tenho que levar essa salvação a outro. Quando eu sou atingido com a graça de Deus, eu levo a graça para outro. Quando as provações, as dificuldades vêm sobre mim, e eu venço, e eu falo: Deus me libertou, passei por uma prova muito grande, e Deus me libertou. Olha, eu venci. Meu irmão, Ele não te deu essa vitória para que você goze nela, para que você se encha mais uma vez. Olha como eu sou bom, como Deus me ama. Para de falar essa besteira. Não é para dizer que Cristo te ama, para dizer que Cristo ama o teu irmão. Assim como Ele fez em mim, fará em você também. Assim como Cristo me salvou, salvará a ti também. Assim como Cristo me perdoou, mesmo eu tendo negado Ele, Ele quer te perdoar e perdoar os seus pecados. Eu não posso achar que os milagres de Deus e o poder de Deus, o fim dele é me servir. Olha como Deus é bom, Ele fez tanta coisa por mim, e ponto final. A não ser que você testemunhe isso, passe isso para frente. Perguntei para os irmãos quando nós terminamos uma vida com propósito: o que Deus fez em você? Fale. Tivemos um testemunho. Aquele livro não foi para te abençoar. Aquele livro foi um instrumento nas tuas mãos para você falar para outros e dizer: você não está aqui por acaso, porque você já devia saber isso, igreja. Aquilo é uma ferramenta para você dizer para quem não sabe por que está neste mundo. Nós estamos aqui neste culto para ser abençoado? Sim, mas essa bênção é meio e não é o fim. Para sermos capacitados por Deus? Sim,
Mas isso não é o fim, é o meio. Capacitado para quê? Para toda boa obra. Então vá. Eu amo receber as bênçãos de Deus, mas ela não é o fim em si mesmo. É só o meio para que eu seja curado, tratado, como Pedro foi, pecou, caiu, se levantou, porque Jesus intercedeu por ele, porque Jesus curou, tratou a vida dele, foi lá buscar ele de novo na beira das águas. Teu lugar não é aí. Vai, apacenta as minhas ovelhas. Deus tratou a Pedro para ele seguir na obra. Deus não tratou a Pedro como um fim em si mesmo. E Deus fala: olha como Jesus foi bom comigo, eu traí ele e me perdoou. Não. O perdão de Deus na tua vida é um meio. Para você é um fim, que fechou a sua história da salvação, mas agora ela continua em se propagando a outros. Porque Deus permitiu o câncer para que você fosse peneirado por Deus e fortalecesse a outros. Por que Deus permitiu aquele acidente? Para que fosse peneirado por Deus e fortalecesse a outros. Por que Deus demorou tantos anos, e eu ali na oração, até que meu marido se convertesse? Para que tantos anos para que você fosse peneirado por Deus e fortalecesse a outros. Não desista. Pastor, por que tantas dores, tantas lutas? Algumas por erros das nossas decisões erradas, mas outras tantas, como essa, para que nós pudéssemos ser, para que nós sejamos peneirados por Deus, tratados, lapidados. O erro de Pedro não era falta de fé, era excesso de fé em si mesmo. Não era falta de fé em Cristo, era excesso de fé em si mesmo. E isso que Cristo lapidou na vida dele. E eu não sei o que Deus quer lapidar na sua, na minha, mas esse não é o fim em si mesmo. Ele quer que nós pastoreemos o seu rebanho hoje até o dia que ele volte. Deus quer te abençoar hoje. Deus quer curar a tua ferida. Deus quer perdoar os teus pecados, porque o Senhor Jesus está intercedendo por tua vida diante do trono de Deus. Ele é nosso advogado diante do Pai. E Ele está dizendo para você hoje: eu permiti algumas coisas. O diabo tocou em você, mas hoje eu quero dizer, eu intercedi por você. Eu não te desamparei. Volte para os braços do Pai. Em nome de Jesus eu oro pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Saiba que Deus quer ser Deus em você e através de você.